Alô, galerinha, tudo bem? Que bom ter você aqui. Você sabe me dizer o porquê quando você encosta numa chapa quente, pisa num prego, automaticamente você responde a essa situação? Caso não, fique ligado no vídeo. Nós vamos falar sobre ato e arco reflexo. Alô, galerinha, tudo bem? Mais uma vez agradeço a sua presença. Mais uma vez eu fico muito feliz de tê-lo aqui comigo, de ter você aqui comigo assistindo o meu vídeo. E peço, é claro, para que você fique até o final. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é o que nós chamamos de ato e arco reflexo. O primeiro ponto é você entender a diferença em que é o ato reflexo e o que é o arco reflexo. Ato é o que você faz. Então, digamos que você esteja andando, pisou no prego e automaticamente puxa o pé. Isso é o seu ato. Digamos, por exemplo, que tem uma chapa quente e você, sem querer, encosta a sua mão e puxa a sua mão. Isso é o seu ato. Isto é o ato reflexo. Só que este ato reflexo, para acontecer, ele vai envolver uma série de células, especialmente neurônios e fibras nervosas, que determinarão a percepção do estímulo, a compreensão e uma resposta rápida para aquela situação. Isso é o arco reflexo. Repetindo, o ato é o que você faz e o arco é o caminho que aquele estímulo vai percorrer desde a sua percepção até, basicamente, a sua resposta. É isso que você vai aprender comigo na aula de agora, neste vídeo de hoje. Tudo bem? É importante você acompanhar, que é fundamental para quem vai fazer vestibular. Esse assunto, ele é sempre cobrado com relativa frequência. Galerinha, nós vamos trabalhar com ato reflexo e com arco reflexo raquidiano, que envolve basicamente a nossa medula espinhal. Não esqueçam que quando nós falamos em sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso central e nós temos o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula. Já o sistema nervoso periférico é formado por nervos cranianos e raquidianos. Os nervos raquidianos são nervos classificados como mistos. Por que são nervos mistos? Dá uma olhadinha para cá para o esquema. Porque ele vai apresentar uma fibra que é chamada sensitiva e uma outra fibra que ela é chamada motora. A fibra sensitiva, nós afirmamos que ela sempre vai chegar em uma raiz que é chamada de raiz dorsal, no dorso. A fibra motora parte da raiz ventral. Então, atenção, chega na raiz dorsal, parte da raiz ventral. São pontos importantes também. Não esqueçam que ao falar de uma fibra, e basicamente quando você fala de um nervo, você vai estar falando também da associação de axônios, que são aquelas terminações dos nossos neurônios, que são essenciais para a condução do impulso nervoso. Esse ponto, ele é decisivo para o que nós vamos comentar. Dê uma olhadinha de novo aqui no esquema. Repetindo o que nós já trabalhamos. Aqui nós temos a medula espinhal, nós temos uma raiz dorsal, onde chegam as fibras sensitivas. Nós temos uma raiz ventral, de onde partem as fibras motoras. Por isso que os nervos que nós trabalhamos, ditos raquidianos, são chamados de nervos mistos, porque eles têm fibras sensitivas e fibras motoras, fibras da raiz ventral, fibras da raiz dorsal. Por isso o nome de nervos mistos, por apresentarem essas duas fibras. Fiquem atentos a esse ponto. Galera, vamos agora nos situar dentro de uma visão um pouco mais anatômica. Você sabe que quando trabalhamos com o nosso sistema nervoso, nós temos duas regiões vistas ao microscópio, que é o que nós chamamos de região branca e região cinzenta. A região branca, ela nada mais é do que
caracterizada pela presença de bainha de mielina e, consequentemente, nós vamos estar nos referindo aos nossos axônios. Por outro lado, quando falamos em região cinzenta, é a aglomeração de corpo celular. Perceba, quando eu falo em medula espinhal, eu digo que a substância cinzenta ela é mais central e a substância branca ela é mais periférica. Você não vai observar isso no encéfalo. No encéfalo, especialmente no cérebro, que é a porção mais dilatada do encéfalo, o famoso telencéfalo, você perceberá uma inversão. A parte cinzenta ela é periférica e a parte branca ela é central. Agora, interessa que nós saibamos a distribuição da massa branca e massa cinzenta a nível de medula espinhal. Repetindo, a substância cinzenta ela é central, a substância branca ela é periférica, substância branca axônio, basicamente bainha de mielina, substância cinzenta corpos celulares. Isso é importante na descrição do processo. Por isso que eu faço questão de caracterizar do ponto de vista anatômico como é que seria a distribuição dessa substância branca e cinzenta e como é que nós vamos observar também essa relação entre as fibras dorsais, ou raiz dorsal e a raiz ventral. Vem comigo agora, pessoal. Vamos supor que nós tenhamos um estímulo. A gente pode brincar nesse estímulo, digamos que a gente esteja trabalhando com a chama de uma vela, por exemplo. Tudo bem? E aí você encosta o dedo na chama de uma vela. Encostou o dedo nessa superfície quente, você vai puxar o seu braço com uma resposta mediante essa situação que você acabou de encontrar. Você entrou em contato com uma situação, digamos assim, inesperada e teu organismo tem que dar uma resposta imediata, uma resposta de fuga. E aí nós temos essa reação que é o que nós chamamos de atorreflexo. O arco reflexo é o quê? É o caminho que esse estímulo e depois o impulso nervoso gerado por ele vai percorrer. Então me acompanha. Nós vamos ter o neurônio sensitivo. Ao longo da nossa pele, nós temos várias terminações nervosas sensitivas. E é um neurônio que é um neurônio pseudo-unipolar, interessante, porque eu tenho um dendrito, eu tenho um prolongamento, e aqui você vai observar o corpo celular desse neurônio. Depois nós vamos ter o axônio, e esse axônio vai se comunicar com o neurônio associativo. Veja, o corpo celular do neurônio sensitivo não está dentro da medula, está fora da medula, em dilatações que nós damos o nome de gânglio. Então, atenção, os gânglios nervosos são dilatações aonde vão se aglomerar os corpos celulares. Corpos celulares. Marcos, então se a gente fala em substância branca e substância cinzenta, os gânglios predominantemente serão substância cinzenta? Sim, porque lá você vai observar corpos celulares que determinarão essa cor, que determinarão essa aparência em preparação histológica. Galera, acompanha aqui o raciocínio. Veja, eu tenho a percepção do estímulo, vai ser então gerado um impulso nervoso, que vai ser propagado por esse axônio e ele vai se comunicar, estabelecer uma sinapse com esses neurônios associativos que estão mergulhados na substância cinzenta. Eles estão ali dentro da substância cinzenta na medula. E esse impulso nervoso ou esse estímulo, ele vai ser propagado para um neurônio motor. Esse neurônio motor ele é multipolar. E aí você observa vários dendritos, o corpo celular, e um axônio que vai estabelecer uma sinapse neuromuscular com uma fibra muscular, com um tecido muscular, um músculo estriado esquelético, que determinará a contração desse músculo e a resposta mediante aquele estímulo. Então, o neurônio sensitivo percebe o estímulo, é gerado impulso nervoso, capturado pelo neurônio associativo, que é repassado pelo neurônio motor, e ele vai estabelecer uma sinapse neuromuscular para determinar essa contração muscular e uma resposta mediante o estímulo, que foi justamente, naquele caso, a chama de uma vela. Quando você, então, encosta sua mão numa chapa quente e responde, esse movimento é involuntário. Quem determina esse movimento é a medula espinhal. E a movimentação, a sua reação é o ato reflexo.
Porém, a percepção do estímulo pelo neurônio sensitivo, repassar esse estímulo para o neurônio associativo, que vai conduzir para o neurônio motor e determinar a contração muscular, é o que nós chamamos de arco-reflexo. Marcos, se o cara tem uma lesão na minha fibra sensitiva, ele continua a responder? Não, porque você só vai responder, só vai ter a ação desse neurônio motor efetiva se você tiver a capacidade de percepção. Eu preciso ter o estímulo para responder a ele. Se eu não tenho a capacidade de senti-lo, automaticamente eu não vou responder. Por quê? Porque isso é uma reação involuntária. Por outro lado, olha só que interessante. Se eu tiver uma lesão aqui nesse neurônio, eu deixo de perceber o estímulo, mas voluntariamente eu consigo fazer a contração muscular. Voluntariamente. Se eu tenho uma lesão nessa fibra, eu percebo o estímulo, mas eu não vou conseguir mais fazer a contração muscular. Né? Por exemplo, quando nós falamos em esclerose lateral aminiotrófica, é justamente a destruição dos neurônios motores, ou seja, o portador dessa doença é capaz de perceber o estímulo, porém ele é incapaz de responder. Por isso que uma pessoa que manifesta a famosa ELA apresenta uma atrofia muscular progressiva, é uma doença neurodegenerativa gravíssima, tá? Associada a um físico famoso, que é o Stephen Hawking, e que você, de repente, já pode ter assistido ao filme A Teoria de Tudo, que é justamente baseado na história dele, belíssimo esse filme, faço a indicação de assisti-lo. Então ele tem uma doença chamada esclerose lateral aminiotrófica, conhecida como ELA, que é a destruição progressiva dos neurônios motores. Por isso que ele vai tendo uma atrofia muscular com o passar da sua vida. Beleza, galera? Gostaram? Entenderam qual é a diferença do opa, encostei na chapa quente, puxei, e o arco, neurônio sensitivo, neurônio associativo, neurônio motor. Agora, qual é o detalhezinho importante? Neurônio sensitivo, o corpo celular não está na substância cinzenta da medula, está fora, localizado no gânglio. Estarão fazendo parte da substância cinzenta da medula o neurônio associativo e o corpo celular do neurônio motor. Axônio vai fazer parte principalmente do que nós chamamos de substância branca. Na medula, substância cinzenta central, substância branca periférica, raiz dorsal sensitiva, raiz ventral motora. E os nossos nervos raquidianos são mistos por apresentarem fibras sensitivas e fibras motoras. Então a coordenação disso é o que nós chamamos de arco-reflexo. Peço para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, continue acompanhando as minhas aulas, divulguem para os seus amigos e vamos juntos trabalhar muita biologia para o seu vestibular e para a sua prova. Caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho e, acima de tudo, se inscrever nos meus cursos de biologia, vá na minha plataforma www.bionline.com.br. Te espero na próxima aula.